O Evangelho fala algumas vezes sobre o galardão, que é a recompensa reservada na eternidade aos que se mantiverem fiéis em Jesus no caminho que conduz ao Pai. E eu ainda não tinha pensado sobre isso até receber uma ministração do Espírito Santo sobre a origem desse galardão. Quando se fala em recompensa, a gente logo associa isso com meritocracia, onde eu faço algo visando um prêmio, e isso pode facilmente virar uma brecha para o assistencialismo, o que leva a dois problemas: a perda da sinceridade nas intenções do coração e a valorização das obras das próprias mãos, que são duas práticas condenadas pela Bíblia e abomináveis aos olhos do Senhor. Viver o Evangelho significa obedecer às ordenanças de Jesus por gratidão, amor e temor a Deus, e por reconhecer que se ele não tivesse sacrificado seu próprio filho na cruz pela remissão dos nossos pecados, a humanidade inteira estaria condenada a ficar excluída por toda a eternidade de sua gloriosa presença. Portanto, se a obediência ao Evangelho não pode ser vista como moeda de troca, nem gera qualquer benefício pessoal além da própria salvação, então qual a origem do galardão prometido por Jesus quando a gente se encontrar com ele, seja pela morte, seja pelo arrebatamento? Afinal, como a gente faz para juntar um tesouro no céu? A resposta veio durante a leitura do Antigo Testamento, no qual se observa que qualquer batalha pela posse da terra podia ter dois resultados. Ou o povo derrotado era saqueado e escravizado, ou era destruído ao ponto de cidades inteiras virarem pó, junto com tudo que houvesse nelas, não importando o valor material. Em cima disso, o Espírito Santo ministrou que o espólio de guerra não é apenas a referência a um costume entre povos em conflito, mas também a alegoria espiritual sobre o direito ao galardão, com base na passagem em que Abrão paga a Melquisedeque 10% sobre o espólio de sua primeira batalha vitoriosa, porque Melquisedeque não era um homem de carne, mas sim uma projeção de Jesus. Então, o que ele recebeu de Abrão só poderia ser algo espiritual também. Nesse contexto, a citação que apontou para a origem do galardão encontra-se no momento em que, tendo derrotado todos os seus inimigos, o povo de Israel recebe a bênção de Josué, que diz: voltai às vossas tendas com grandes riquezas, muitos rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e grande quantidade de roupa. Reparti, pois, com os vossos irmãos os despojos dos vossos inimigos. É óbvio que o lugar para onde a gente vai voltar com grandes riquezas é o reino de Deus, porque foi de lá que a gente veio a fim de enfrentar as batalhas deste mundo que jaz no maligno. Então a pergunta é: quem são os inimigos que a gente precisa derrotar e saquear a fim de juntar o galardão que Jesus vai nos entregar no céu? O apóstolo Paulo responde isso, dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, o galardão reservado na eternidade a todos que se mantiverem fiéis em Jesus é o espólio que a gente conquista por resistir ao diabo e seus anjos. É o inferno que a gente está saqueando cada vez que deixa de seguir os próprios desejos para obedecer ao Senhor dos Exércitos, nosso poderoso Deus.
Olha, se eu já estava feliz pela graça de poder viver na luz de Jesus, imagina a minha satisfação ao saber que cada vez que eu faço a vontade do meu Senhor, ao mesmo tempo também estou depenando a coleção de riquezas que os espíritos imundos roubaram da minha vida. Suas fortalezas estão cheias de bens obtidos por meio de roubo e violência. Por isso, diz o Senhor soberano: um inimigo se aproxima, ele os cercará e acabará com suas defesas, e depois saqueará suas fortalezas. O inimigo do demônio é Jesus. É ele quem vai derrotar todos os principados e potestades e destruir as fortalezas deles para devolver tudo o que eles tiraram da gente. Realmente é muito satisfatório saber que eu estou dando maior prejuízo para um demônio e que não tem nada que ele possa fazer, porque muito maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Oh, glória, Senhor! Gratidão ao Espírito Santo que me contou de onde vem o galardão que cada fiel vai receber quando estiver diante de Jesus. Graças a Deus.